E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo eu tava imaginando o que fazer, mas aí vocês me ajudaram a bater 50 inscritos, obrigada. E então eu resolvi fazer uma coisa que vocês estavam me pedindo muito. E sim, a gente vai criar um personagem hoje. E agora que tu já é inscrito, bora pro vídeo. Hoje eu vou ensinar pra vocês como que eu crio meus personagens a partir de referências. E esse é justamente o motivo pela demora desse vídeo, né? Porque eu queria saber como explicar direitinho pra vocês, pra não ficar aquela coisa, nossa, estranho. Então, por isso que eu demorei, mas hoje vai sair esse personagem aí, que vocês me pediram muito. Bom, e antes de mais nada, a gente precisa de um lugar para buscar as referências. Existem dois que eu recomendo muito, o Google, né, e o Pinterest. O Pinterest é esse aplicativo aqui, e você pode fazer o login nele, né, se você tiver uma conta, se não tiver é só cadastrar e se logar e pronto. Bom, para buscar é só clicar nesse ícone e buscar as imagens referentes ao seu personagem, né? Eu vou deixar um guia depois para você fazer. Porque para pesquisar você precisa saber se o seu game vai ser, sei lá, retrô, futurista, em qual tema ele vai ser feito. E aí depois você vem aqui e pesquisa as referências certinhas. O legal do Pinterest é que dá pra você pegar muita referência, tá? Principalmente quando você pesquisa por cosplay. E você pode pesquisar referências masculinas também, né? De acordo com o seu personagem. E para fazer isso, a primeira etapa é definir as características do personagem. Bom, eu utilizo esse guia como base, tá? Tirem o print para vocês não perderem. E lembre-se, a roupa, ela diz muito sobre o personagem, então escolha da maneira correta. Definidas as características, você vai anotar. E o segundo passo é buscar as referências. Bom, e eu já tô com as minhas referências aqui, só para vocês terem uma ideia de como que vai ser meu personagem. E não, a gente não vai aprender a criar uma fusão, a gente vai aprender a inovar, fazer o seu próprio estilo, ter criatividade, criar uma nova perspectiva. Bom, e o nosso terceiro passo vai ser criar um esboço bem simples desse personagem. Desenhe os detalhes que você imaginou para o personagem. Não se preocupe com cores, tá? E esse desenho foi apenas para ilustrar, porque antes eu tinha feito um rascunho bem simples, sem cor, no caderno. E é legal que você pesquise também referências de sprites, tá? No tamanho que você vai criar o personagem. E agora finalmente a gente vai para a parte prática. Eu vou estar utilizando o Pixel Studio, mas você pode utilizar outro que você goste. E essa imagem tem 32 por 32, mas você pode utilizar uma maior para poder refazer os personagens se quiser. E a primeira etapa vai ser criar a silhueta. Bom, e aqui eu só criei uma camada e adicionei uma cor de fundo, como eu já expliquei para vocês no outro vídeo. E a gente começa a fazer a silhueta do nosso personagem. E você vai fazer isso pixel a pixel, tá? Eu dei uma acelerada no vídeo para não ficar tão lento, mas não tem muito segredo. Você vai desenhar como se você estivesse vendo apenas a sombra do personagem, tá? E uma dica, se você é iniciante, não se cobre muito, tá? Em deixar tudo perfeito, porque isso só vem com a prática, né? Então pratique mesmo todos os dias, faça a silhueta do personagem, sem se importar com cores, tá? Ou até mesmo refaça os personagens que você já fez. E eu recomendo também que você faça eles em tamanhos menores, né? Para ir testando e se acostumando com o estilo e tamanho dessa arte. E para vocês terem uma noção, há 2 anos, quando eu fazia pixel art no computador, eu me considerava muito ruim. Só que tipo, não é que eu não nasci para fazer pixel art, é porque eu realmente não treinava. E aí tipo, como que eu ia melhorar, né? Então eu recomendo que vocês treinem. Não importa quanto tempo você tem por dia para treinar, use isso a seu favor. Daqui a um mês você vai ver a diferença. Em 1 mês de canal, eu vi a diferença, porque eu comecei a fazer pixel art quase todo dia. E eu melhorei muito nesse último mês, vocês não têm noção.
Então façam isso, treinem mesmo e sigam esse tutorial para vocês melhorarem bastante. Bom, e a segunda etapa vai ser demarcar a pele da personagem. E para fazer isso não tem muito segredo, já que você já criou a silhueta, agora é só cobrir as partes referentes ao braço, perna e rosto. A minha, eu não vou cobrir essa parte das pernas porque ela está de calça, né? Então não faz sentido. E outra, não se preocupem com sombra agora, deixe isso para o final. E na terceira etapa a gente vai adicionar os detalhes. Bom, e é justamente aqui que é importante você ter o esboço em mãos, tá? Nem que você só tenha anotado as características, porque isso vai te ajudar muito e vai facilitar na hora de você demarcar, né, onde estão as roupas do personagem. E antes de mais nada, deixa eu mostrar para vocês como a gente já evoluiu aqui. Bom, criamos a silhueta da personagem e depois a gente adicionou a pele. Olha a diferença que já deu, né? E a minha personagem, ela vai estar utilizando uma blusa vermelha que é mais justa, porém nas mangas elas são mais soltas, tá? E é isso que eu vou fazer aqui. Parece que tá ficando estranho, né? Mas se você olhar no minimapa, ela tá ficando bem legalzinha do jeito que tá. E na pixel art, gente, você vai parar de mexer, tipo, de modificar e refazer quando você achar que tá bom, né? Quando sua imagem estiver legal ou do jeito que você imaginou. E realmente, gente, é treino e teste. Você tem que ir fazendo a sua pixel art e refazer quantas vezes você achar necessário, tá? É claro que você não vai passar a vida fazendo isso aí, mas você precisa refazer até você achar que tá bom. E eu falei que a gente não ia se preocupar com sombra, e realmente você não precisa. Eu acabei fazendo porque tava me incomodando a posição que ela tava, então eu queria ver logo se tava ficando legal, né, quando aplicasse a sombra, mas você pode deixar isso pro final. E assim como na silhueta tá mostrando, né, eu cobri essa parte que é a calça que ela tá usando e também cobri os sapatos. E olha como a nossa personagem já tá ganhando forma, né? Incrível como a gente começa de uma coisa bem simples, como é a silhueta, como é a definição, e a gente consegue criar um estilo novo para o nosso personagem usando referências, né? Referências até do dia a dia, se você quiser. E aqui só tá faltando as luvas, o cabelo e a máscara, né? Que eu disse que ia colocar nela. Inclusive, gente, se vocês quiserem utilizar a silhueta dessa minha personagem como base para fazer a de vocês, pode utilizar, tá? Só que eu recomendo que vocês tentem diferenciar, tentem dar um estilo novo. E mesmo pegando a mesma silhueta, você vai tentar diferenciar ao máximo, tentar criar um novo estilo para o seu personagem. Por quê? Porque só mesmo fazendo isso é que com o tempo você vai criar o seu estilo de pixel art, tá? E é isso que vai fazer você ser reconhecido futuramente. Quando você for trabalhar para uma empresa, a empresa vai querer você pelo que você sabe fazer. E se você apenas copiar, né, o que os outros estão fazendo e não tiver um estilo próprio ou criar um novo estilo, né, você pode acabar perdendo oportunidades, porque dependendo do lugar, né, algumas empresas vão querer que você saiba fazer as coisas do zero. E vão querer também que você dê um novo estilo, né? Para que o game delas ficar mais diferenciado no mercado, né? Do que os outros jogos. Por isso que é importante você ter também o seu estilo, né? E isso a gente ganha com o tempo. Mesmo aperfeiçoando o nosso traço, treinando, criando as nossas coisas. Aqui eu fiz a parte do cabelo. Eu já tinha feito mais ou menos na silhueta lá, né? E é interessante que você faça esses detalhezinhos também, para dar a entender que ali não é só, né, a cabeça da personagem, mas sim o cabelo dela também, né? E isso facilita muito. E aqui eu comecei a aplicar as sombras, tá? E as sombras não tem muito segredo. Você vai imaginar que tá vindo uma luz, né, de algum lado, seja de cima, do lado esquerdo, direito. Geralmente é do lado direito ou de cima, tá?
para jogos de plataforma, a não ser que você esteja fazendo para outro jogo. Mas para jogos de plataforma eu realmente vejo isso, né? Você coloca ou a luz do lado direito ou na parte de cima e faz as sombras dessa forma. As sombras e a luz, né, também. Você pode fazer alguns pontinhos de claridade. E a sombra, ela é a dessaturação da imagem. E a claridade, ela é a saturação da imagem. Então, você vai selecionar a cor, né, e colocar um pouco mais escura e um pouco mais clara, dependendo de onde você vai aplicar essa cor e essa sombra. E como eu disse para vocês, né, você vai parar de ajustar quando você achar que tá bom. Eu fiz depois uma porrada de alterações aqui, até ficar do jeito que eu gostaria, tá? E se você estiver fazendo e achar que tá bom, então deixe do jeito que tá, né? Mas se não, você vai ajustando, né? Se não quiser danificar o seu personagem, você clona a camada que ele tá e aí modifica. Se você não gostar, você apaga a camada nova que você fez e fica com a anterior, né? E pronto. Inclusive, gente, o próximo vídeo, não sei se vai ser o próximo realmente, né? Mas um dos próximos será a animação dessa personagem aqui que eu vou ensinar pra vocês. Mas eu pretendo liberar esse vídeo quando esse vídeo aqui, esse daqui, de criação da personagem, bater pelo menos 100 visualizações, né? Porque isso me ajuda muito. Então, compartilhem aí para as pessoas que gostam de pixel art. Vocês me ajudam que eu ajudo vocês. E eu quero agradecer muito por vocês terem se inscrito no canal e terem me ajudado a bater a meta de 50 inscritos. Hoje a gente já tá com mais, eu não sei se aumentou ou se não, mas a gente estava com 55 quando eu gravei esse vídeo. Então, muito obrigada mesmo. Eu pretendo trazer mais vídeos para ajudar vocês. Se vocês quiserem fazer pedidos de vídeos, pode pedir aí no comentário. Comente se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma. E se você quiser mandar o seu personagem, o personagem que você criou, para mim lá na fanpage do canal, no Facebook, o link vai estar aqui na descrição. E aí você me manda lá por inbox, tá? Que eu vou repostar lá com muito orgulho e muita gratidão. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada. Se você gostou e te ajudou de alguma forma, se inscreve, compartilha esse vídeo para as pessoas que gostam de pixel art. Comenta aí sua dúvida, comenta se você conseguiu fazer. Eu quero saber, viu, se você conseguiu fazer, se esse vídeo ficou fácil, a forma que eu expliquei ou não. Me diga aí o que você achou, viu? E muito obrigada por assistirem e até a próxima.